Olá, aqui é o Daniel Ramos da D&D Treinamentos e eu estou aqui para falar para você sobre a jornada do herói, sobre o filme Star Wars e sobre o coaching. Como eu te falei no vídeo anterior, então agora eu vou te falar nesse vídeo sobre a relação desses três, entre o coaching, a jornada do herói e a saga Star Wars. Por quê? Através do livro Heróis de Mil Faces, do Joseph Campbell, esse livro aqui retrata a jornada do herói, retrata o mito do herói e a importância que tem de você conhecer a jornada do herói, que tem a ver com a sua jornada de vida. Você já se perguntou o porquê que os filmes te impactam tanto? De repente, eu falo de Star Wars, um outro filme que eu gosto muito é Matrix, que eu falo um pouco do Matrix também. Agora, provavelmente você tem um filme que você gosta muito, não tem? Um filme que teve algum herói, alguma heroína, que você falou, caramba, esse filme me tocou. Você não sabe por quê. Às vezes é um filme de guerra, às vezes é um filme de aventura, às vezes é um filme de romance, às vezes é um filme de terror. Independente do gênero de comédia, independente do gênero que o filme é, ele retrata a história de alguém. Muitas vezes é um processo de amadurecimento, né? Às vezes até filme de romance, né? Então um cara lá que era um galanteador, né? Que gostava de várias mulheres, tudo, e aí ele encontra alguém numa balada ou algum lugar, se apaixona, e ele começa todo um processo de transformação pessoal. Então isso aqui já é uma jornada do herói, já é um processo de mudança que ele vai passando. Então independente do filme que você veja, a grande maioria deles traz essa jornada, esse processo de amadurecimento. Normalmente o protagonista, ele está no nível inicial e no final ele já está num outro estágio. Então, te desafio mesmo, a maioria dos filmes ele tem esse percurso. Então o Campbell, ele entendeu isso, ele entendeu o poder que o mito tinha e tem. Ao logo já aos 12 anos de idade, ele já devorava os livros, começou a estudar sobre os indígenas norte-americanos, e aí ele começou a fazer um paralelo sobre o católico e entendeu que a humanidade, de alguma forma, ela segue alguns padrões. E aí ele começou a escrever sobre mitologia e escreveu também esse livro, especificamente falando sobre a questão do herói. Então, o mito do herói, ele retrata a nossa jornada, a nossa transição. Nessa transição, ele passa sobre 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio chamado de separação. O segundo estágio é o da iniciação. E o terceiro estágio é o estágio do retorno. Nesses 3 estágios, dentro de cada estágio tem uma série de etapas que o herói vai passando. Mas esses são os 3 estágios macros, digamos assim. Então esse primeiro estágio, que é o estágio da separação, é quando o herói ele começa a perceber o mundo que ele vive e aí ele começa a se separar desse mundo. O Freud, fazer um link aí com a psicanálise, com Freud, ele chama justamente isso da separação da mãe, a separação da infantilidade, da juventude. Então é quando o filho ele começa a criar dependência e começa a se separar, né, do objeto inicial dele, que era o materno, e ele começa a ir para o mundo. Então essa fase da separação é quando o herói ele começa a romper com os paradigmas, com os conceitos, com o padrão mental que ele tem e começa a entrar dentro de uma nova jornada, entrar dentro de um novo mundo, de uma nova percepção. É quando ele larga tudo aquilo que ele acreditava, ou uma boa parte das coisas que ele acreditava e começa a desenvolver, por exemplo, um empresário, uma pessoa que empreende um negócio, que era funcionário, que era servidor público. Muitas vezes, né, prestava concurso, trabalhava como servidor público, ficou lá 20, 30 anos como servidor, e aí sempre quis ser um empreendedor, sempre quis ser empresário, sempre quis abrir a sua padaria, por exemplo, só que ele ficava com aquela questão lá da estabilidade. Então, quando ele começa a deixar de lado isso, começa a focar na padaria que ele quer construir, ele começa já a sair, a transitar de um mundo para outro. Então essa fase da separação é uma fase extremamente importante, onde muitas pessoas elas começam essa fase, só que elas não terminam, elas não concluem. Às vezes percebe, né, o cara que quer abrir a padaria, que trabalha como servidor público, ele tem aquele sonho, ele vê as padarias e fala, nossa, essa padaria eu faria assim, eu faria assado, eu faria dessa forma.
E aí, se ele segue o sonho, ele vai buscar entender como é que vai fazer um curso no Sebrae, faz um processo de coach para se conhecer mais. Agora, a maioria das pessoas, ela tem esse sonho, mas não dá sequência. Porque, porque eu vou me arriscar, vou ter despesa, não vou ter meu salário fixo, não vou ter minha estabilidade, aí desiste do sonho dela. E aí passa a vida inteira se lamentando porque é servidor, aí reclama de salário, ou reclama de governo, e etc. E não segue por quê? Porque ele não está seguindo o sonho dele, então ele começa a lamentar e reclamar também. Então, o cara que recusa o chamado, o que é? Tem a jornada dele, está se apresentando para ele, está mostrando para ele qual é o caminho, mas ele não vai. Por quê? Porque ele tem medo. Então, essa primeira fase, esse primeiro estágio da separação é muito importante. Que você entenda, muitas vezes você está nesse estágio e não percebe que você está nele. E fica lá patinando. Fala que quer, mas não faz. Porque o empreendedorismo é isso, é o cara que tem a visão, que tem a coragem e que tem a competência, como o Flávio Augusto fala. Então esse é o caminho. Não adianta só você ter a visão, ou saber onde você quer chegar, mas você tem que ter coragem para ir adiante, tem que desenvolver competência para ir adiante. Então esse trabalho é importante. Segundo estágio é a iniciação. Então a iniciação é quando começam as provações, quando começam os testes, os desafios. Como no videogame, onde a primeira fase é um pouquinho mais tranquila, a segunda já aumenta a complexidade, a terceira mais ainda e vai aumentando. Conforme você vai passando desse estágio, aumenta a complexidade. Então perceba o seguinte, muitas vezes você provavelmente tem meta. Talvez você queira mudar de trabalho, talvez você queira mudar de relacionamento, talvez você queira fazer uma viagem, queira comprar um carro, uma casa, e esses objetivos não se concretizam. Às vezes você quer ser um palestrante, quer aprender a falar em público, mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque a sua meta ela não é clara, o seu objetivo não é claro. Então, quando o seu objetivo não é claro, o primeiro desafio que acontece, a primeira aprovação que acontece, o que você faz? Você desiste. Por quê? Porque não é isso que você quer efetivamente. Só que ao longo do caminho você descobre. E aí você desiste. E tudo bem, faz parte disso. Só que acontece que você faz esses testes com muitas coisas e desiste da maioria deles. Por quê? Porque você não sabe exatamente o que você quer. Então, nesse estágio de aprovação, você começa a se desenvolver mais, você começa a se testar mais. Então, quando você tem claro o seu propósito de vida, qual é a sua jornada, essa parte da aprovação fica muito mais fácil. Por quê? Porque você tem um objetivo lá na frente que é atraente. É um objetivo lá na frente que é realmente algo que você quer. Então você vai se desenvolver, vai se esforçar, vai fazer o que for preciso. Muita gente trabalha de manhã, trabalha à tarde, à noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Por quê? Porque ele está seguindo o sonho dele. Então não tem horário. É o horário que for. Por quê? Porque tem algo maior. Que além de horário, além de seguir regras e normas, tem algo que ele queira. Porque é para ele que ele trabalha. Eu lembro de uma gerente que eu tinha, na época que eu era estagiário, ela me falou o seguinte: Daniel, para quem você trabalha? Eu falei, para a empresa. Ela, não, Daniel, para quem você trabalha? Eu trabalho para o dono da empresa. Não, para a empresa. Não, para a senhora. Não. Para quem? Não sei. Ela, para você. Você trabalha para você. Então é justamente isso, não é? O herói, ele trabalha para você, para si mesmo. Então, entender isso, entender para quem você trabalha, para você. Já que você trabalha para você, você faz o seu melhor. Você faz o melhor que você pode. Então você vai passando por essas provações com muito mais força, com muito mais convicção. E aí você chega no terceiro estágio. E aí chega na fase 3. A fase 3 é a fase do retorno. É quando você já passou pela fase 1, que é a fase da separação do mundo cotidiano, já passou pela fase 2, onde você enfrentou os desafios e teve sucesso nisso, e aí chegou na fase 3, que é onde você enfrenta, criando videogame e enfrenta o chefão. E é nessa fase onde muita gente também desiste. É nessa fase porque o desafio aqui é muito mais intenso. Nessa fase, muitas vezes você passou por algumas etapas e falou, nossa, aquela etapa foi fácil, agora essa aqui realmente o desafio é bem grande. E aí quando você passa por isso, e você consegue passar, porque se você fez a lição de casa, se você se desenvolveu, se você teve coragem, desenvolveu competência, então chegou aqui, você está mais o quê? Você tem mais recursos, você tem mais coragem, você tem mais competências para seguir adiante. Então o trabalho é identificar esse papel, do retorno, os desafios que você vai enfrentar para você seguir adiante. Então aqui acontece aquela luta final, né? Então, lembrei do Rocky Balboa agora, né? Que apanhou nas lutas, e aí chega no final, ele vai lá e vence.
né? Aquela etapa final que ele está quase, muitas vezes até morrendo, desistindo, ele retoma o fôlego e enfrenta. É aquele fôlego final, sabe? A pessoa já passou uma série de desafios e aí tem um desafio maior. Muitas vezes no começo é complicado, só que ele acredita nele, ou tem alguma ajuda externa e aí ele consegue vencer e superar. É quando ele supera, vem o quê? Vem o retorno, vem a recompensa, vem o bônus, que é quando você consegue, quando o mocinho aí consegue salvar a princesa no castelo, porque ele já consegue matar o dragão, né? Quando aquele cara que gostava de um monte de mulher, de repente se apaixonou por uma e no final do filme ele conquista ela. Aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, onde ele estava batalhando para conseguir aquele emprego, então é toda uma jornada que ele fez também para chegar onde ele chegou. E aí vem um bônus, aí ele consegue o trabalho, e aí com isso ele começa a se desenvolver, crescer. Então essa é a fase final do herói. Tá, e aí eu te falei também que eu ia falar do Star Wars, né? Então o Star Wars aconteceu o que com o Luke Skywalker? Ele passou pelas 3 etapas. Então já é uma dica. Na trilogia, por que trilogia? Porque cada filme ele retrata um estágio. O primeiro filme, que é o episódio 4, ele retrata a fase inicial, onde o Luke se separa, onde ele era fazendeiro, ele se separa daquele mundo para ir salvar a princesa, a Leia, começar a trabalhar a sua jornada como Jedi. E aí ele tem a ajuda do Obi-Wan, né, tem os droids, tem o Han Solo depois que vai ajudar também ele. Então ele tem apoios para poder, que mostram o caminho para ele para desenvolver. Só que ele precisa o quê? De coragem, precisa acreditar nele para seguir esse caminho. Então no episódio 2, né, no episódio 5, que é o segundo filme, ele já tem mais recurso, ele já conhece um pouco mais das competências dele como Jedi. Ele tem o apoio do Mestre Yoda também nesse segundo filme. E aí ele enfrenta o Darth Vader, mas ele não estava preparado para enfrentar o Darth Vader, então ele acaba perdendo aquela luta. E aí chega o terceiro filme, né, na trilogia, o episódio 6, e aí é onde ele enfrenta novamente o Darth Vader, só que agora ele está com mais recurso, ele está mais forte, tem mais habilidade, e ele consegue vencer o Darth Vader, consegue vencer o Imperador, e aí ele consegue restaurar a paz na galáxia. Então ele fez a jornada dele, fez a jornada onde ele saiu daquele mundo que ele vivia, medíocre, um mundo onde ele estava insatisfeito com a vida dele, reclamando muitas vezes da vida dele. Ele conseguiu percorrer, começou a enfrentar os desafios, e quando muitas pessoas teriam desistido, ele seguiu em frente, porque era algo que ele realmente queria, e conquistou aquilo que ele quer na terceira etapa, no terceiro estágio. Então essa é a jornada do herói. Esse é o caminho que o herói percorre. E esse é o caminho que eu desafio você a também identificar onde você está. Qual estágio que você está? É no primeiro? É no segundo? É no terceiro? Qual dos estágios você está? Será que está nesse primeiro estágio? Será que você já até sabe o que você quer, mas não tem coragem para seguir em frente, seguir adiante? Então é isso que o coach trabalha. É isso que o processo de coach, é isso que o curso de coach, que é o que a gente está trabalhando aqui também nesses vídeos, te apoia para que você consiga transitar de um estágio para outro. E inclusive é isso que a gente vai fazer durante o curso, onde você vai identificar suas competências, identificar como você é, os seus objetivos, o seu propósito de vida. Então a sua visão vai ficar muito mais clara. Com isso você consegue criar o quê? Um plano de ação, estratégias para chegar onde você quer. Então é isso que o coaching faz. Ajuda que você percorra essa jornada do herói. Espero que você possa identificar qual estágio que você está, para que você possa percorrer esse caminho em rumo ao seu sucesso, em rumo à conquista dos seus objetivos, para que você possa dar seguimento à sua jornada na sua vida. Então eu fico por aqui, desejo um forte abraço para você, muita luz, muito sucesso e até mais.